Evangelho de Mateus 10, 32 e 33. Vamos ter uma breve palavra de oração, buscando a orientação do Senhor para esse tempo de reflexão na palavra. Nosso Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, graças te damos porque Tu nos ouve. Pai, atende os anseios do nosso coração nessa noite. Quando nós estamos diante de Ti, Pai, nós precisamos tanto de Ti. Nós, com grande expectativa, almejamos ouvir a Tua voz. A Tua voz é uma voz perscrutadora. Tua voz, Pai, ela abala que precisa ser abalado em nós, para que então possamos receber um reino que não é abalável, pelo qual retenhamos a graça e sirvamos a Ti de um modo agradável. Pai, cuida desse ambiente, desse tempo, abençoa a Tua palavra, porque ela é a Tua palavra. Que Teu Espírito venha destrancar, Pai, as chaves do nosso coração, para que verdadeiramente haja uma iluminação nas partes escondidas, escuras, nas quais nós gostamos de reservar e de viver dentro dessas trevas, que a ideia do Senhor é que elas sejam todas dissipadas, porque onde entra a luz, a Tua palavra é a luz, e verdadeiramente, Pai, as trevas precisam se dissipar. Nos dê sabedoria para compreendermos a Tua palavra. Nos dê entendimento para vermos além da letra a Ti, Senhor. Nos dê discernimento espiritual. E em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Verso 32 e 33 de Mateus, capítulo 10. A palavra de Deus, ela diz assim: Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo aqui, Ele está sendo muito enfático, muito claro, essa questão da confissão. Essa palavra confessar, ela tem sido muitas vezes muito mal interpretada no meio do povo de Deus. Então isso gera muita confusão se nós de fato não soubermos o que ela significa. Essa palavra confessar, no original, ela é a mesma palavra como que homologar, é homologueu, que é homologar. Então, o que significa concordar com, não rejeitar, e as raízes, é declarar abertamente e também falar livremente. Então, quando o Senhor Jesus Cristo disse o seguinte: Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens. Então, Ele nos, em primeiro lugar, libertou. Ele desimpediu toda a nossa língua. Ainda que nós muitas vezes afirmamos, isso não é de hoje, os profetas, quando o Senhor então os chamava para pregar a palavra, para trazer um recado de Deus, quando Deus os chamava, qual era a reação deles? Eu não sei falar, num passo de uma criança, diz o profeta Jeremias capítulo 1, versículo 3, 4 e 5. Chama outro, eu não sei falar. Moisés, vocês se lembram que ele era um homem poderoso em palavras e obras. Ele foi instruído nos 40 anos em toda a ciência egípcia. E depois ele foi levado atrás do deserto e ficou ali 40 anos pastoreando ovelhas. Não é por acaso que Deus faz isso. Nesse período de 40 anos, Deus estava desconstruindo na vida de Moisés toda a sua filosofia, toda a sua ciência, o seu conhecimento que ele aprendeu ali no Egito. Moisés era um homem, lá em Atos, nós não vamos ter isso lá em Êxodo, no Pentateuco, mas Estevão vai dizer que ele era um homem poderoso em palavras e obras. Moisés era um homem muito eloquente. Depois de 40 anos, quando Deus o chamou, o que ele disse para Deus? Eu sou pesado de língua, manda outro, eu não sei falar. Percebe?
Então, irmãos, aqui a gente tem uma noção muito concreta daquilo que Deus, ou da maneira como Deus vai usar os homens. Falo homens no sentido de humanidade. Então, Deus só pode nos usar quando nós chegarmos ao fim de nós mesmos. Porque enquanto tiver algum resquício de você, ou em outras palavras, uma alma não santificada, nós vamos professar o Senhor, vamos dizer que o amamos, mas isso é apenas palavras, não é realidade espiritual. Quando o nosso velho homem foi com Cristo crucificado, o pecado foi removido de nós fomos feitos livres. Essa liberdade que nós temos em Cristo Jesus é uma liberdade para nós amarmos a Ele, para sermos cheios do Espírito do Senhor e também para ter todo o poder que vem do alto para confessar a Cristo, para proclamar a Cristo livremente, homologar, porque Ele já fez essa homologação para nós. Lembra que Ele disse para nós, lá em Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e vocês ser-me-eis minhas testemunhas. Hoje a coisa está um pouco invertida. As pessoas pensam que elas têm que dar testemunho delas mesmas. Não é isso, irmão. Entende? Eu não estou dizendo que isso seja uma forma errada, mas quando uma comunidade foca muito em testemunhos, o que vai estar sempre em evidência não é Cristo, não é o Pai, não é o Espírito Santo, são as pessoas que falarão coisas extraordinárias que de fato aconteceram. Mas, irmãos, a única maneira de Cristo edificar a igreja é com Ele mesmo. O irmão disse ontem aqui, muito bem, que quando Pedro teve aquela revelação do Senhor Jesus Cristo, que o Pai revelou para ele quem era o Senhor, respondendo aquela pergunta: e vocês, quem dizeis que eu sou? Perguntou o Senhor para os seus discípulos. Uns diziam João Batista, Jeremias, etc. Mas Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então foi dada uma revelação para Pedro. E esta revelação foi tão importante porque ali também o Senhor Jesus Cristo, Ele teve uma plena percepção. Ele sabia que era o Pai quem o revelou. Então foi dado a Pedro as chaves do reino e também a chave lá dos gentios. E Pedro pregou primeiro para os judeus e depois pregou para os gentios. E depois, consequentemente, foi o apóstolo Paulo e tantos outros. E nós, chegou até nós também, que temos a incumbência, não apenas aqui, quem está na liderança, mas todos nós que fomos salvos pelo Evangelho, devemos, irmãos, confessar a Cristo. Confessar que, de fato, algumas confissões nós vamos ver aqui, que elas são fundamentais para o nosso desenvolvimento, né? Precisamos de homens e mulheres corajosos. A palavra fala que nós não temos recebido, segundo Timóteo 1, versículo 7, não recebemos um espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. Esse espírito pelo qual nós recebemos do Senhor é o espírito de habitação e de habilitação e de capacitação para nós confessarmos a Cristo. Porque sem o novo nascimento, sem a vida de Cristo em nós, nós não vamos proclamar a Cristo, vamos proclamar a nós mesmos. Irmãos, eu sou um homem e mulher de oração. Irmãos, eu tenho o dom da palavra. O meu ministério, querido, nenhum desses ministérios é nosso. É tudo o ministério do Espírito. Nós somos apenas cooperadores quando nós estamos ou fazemos parte do corpo de Cristo. Porque o Espírito Santo, ele é diverso. Como também os membros do corpo, há muita diversidade em nosso meio, mas um só é o Espírito, e quem opera tudo em todos. Então Ele sabe para que você foi chamado. Muitos, infelizmente, ainda não sabem para que foi chamado. Então, irmãos, se você não creu no Senhor, se você não descansou na suficiência de Cristo, se você creu de fato, você já passou da morte para a vida. Você é um filho de Deus em Cristo Jesus. Agora,
precisamos confessar a Cristo. Não podemos rejeitar a Cristo, irmãos. Vocês se recordam do apóstolo Pedro? Que quando o Senhor Jesus Cristo disse lá em João, capítulo 13, os últimos 3 versículos, diz para Pedro, porque Pedro havia dito o seguinte: Senhor, eu vou contigo até a morte, se for o caso, se for necessário. Jesus perguntou para Pedro: Pedro, você vai dar a sua vida por mim? Pedro, escute aqui, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Pedro deve ter pensado o seguinte: puxa, como o Senhor Jesus está enganado a meu respeito. Esses discípulos aí sim, ele pode se enganar, mas comigo não. E aí Jesus disse logo em João 14:1, não se turbe o vosso coração. Ou seja, quando você me negar, você vai ficar amargurado, angustiado, mas não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu não vou teria dito. Eu vou e vou preparar lugar, mas voltarei outra vez e vos receberei para mim mesmo. Então, irmãos, o Senhor Jesus Cristo ele foi preso e foi para a casa de Caifás. Então Pedro, a palavra fala que Pedro seguia Jesus de longe. E quando ele entrou lá naquele pátio, estava muito frio, tinha um braseiro. Então a criada se aproximou de Pedro e disse o seguinte: você não é um deles? Ele disse: não, eu não conheço este homem. Negou a primeira vez. Na segunda vez, perto do braseiro ali, um servo lá do sumo sacerdote Caifás chegou para ele e disse: olha, você não estava lá no monte com ele? Porque o teu falar te denuncia. Não, eu não conheço este homem. E pela terceira vez, Pedro negou, e na terceira vez, Marcos vai dizer que ele anatematizou a Jesus, ele amaldiçoou a Jesus. Mas naquele momento em que ele amaldiçoou a Jesus, o galo cantou, e Pedro se lembrou da palavra de Cristo: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E naquele instante, irmãos, o Senhor Jesus virou-se para Pedro, não para condená-lo, para julgá-lo. Eu não te disse para você, Pedro? Não, mas olhou para Pedro, entendendo a fraqueza de Pedro, que Pedro não tinha capacidade suficiente para confessá-lo diante daqueles homens, porque Pedro estava vivendo ainda na sua carne, na energia da carne. E isso também é uma grande lição para nós, irmãos. Nós não conseguimos realizar absolutamente nada para Deus na força da nossa carne. Tem que ser pela habilidade, pela capacidade do Espírito, como foi o Senhor Jesus, o homem Jesus, que o Espírito preparou para ele um corpo no ventre de Maria, o Espírito habilitou em todo o seu crescimento, esteve com ele em todo o tempo, orientando aquilo que ele tinha que fazer, todas as obras que ele tinha que realizar. Jesus fez, mas na capacitação, na habilitação do Espírito Santo. Queridos, quando o Senhor Jesus Cristo ele foi para a glória, ele nos levou pela fé. Nós fomos ressuscitados juntamente com ele, estamos assentados nos lugares celestiais. Pela fé nós já fomos até glorificados. Isso não aconteceu conosco ainda, mas vai acontecer, é questão de tempo. Paulo fala que aquele que chamou o justificou, e que o justificou também os glorificou. Nós estamos aqui, nós não estamos glorificados, mas vai acontecer um dia, porque nós já estamos lá. Então, queridos, olha que coisa interessante. Quando o Senhor Jesus Cristo ele adentrou a glória, quando os portais da glória foram abertos para ele, ele adentrou, foi conduzido até a ancião de dias, que é o nosso Deus e Pai. E ali ele voltou para o seu lugar, um homem sentado no trono, Senhor Jesus Cristo. Irmãos, isso é maravilhoso, porque implica uma coisa muito importante, que Hebreus capítulo 6 vai mostrar para nós, versículo 20, 21 e 22. Que Jesus Cristo, ele penetrou além do véu, o homem Jesus, carne e osso, foi para a glória. E por que Jesus foi para a glória, carne e osso? Porque nós somos seres humanos,
Aqui nós vamos passar pela morte, se Ele não voltar antes, vamos para a sepultura, mas quando nós formos ressuscitados literalmente, receberemos um corpo glorificado, carne e osso, e vamos para a glória. Como é que nós sabemos, irmãos, que nós vamos estar lá e vamos conhecer uns aos outros? Porque a palavra fala em Apocalipse capítulo 22, que Ele escreveria o nome dEle nas nossas frontes. Então nós vamos ser carne e osso diante do Senhor, com corpos glorificados. Claro, não vamos ter mais dor, mais sofrimento, mais morte, não vamos ter mais sono, vai ser eternamente. O que vai reinar em nós é simplesmente alegria. Nós sempre vamos, quanto mais nós adorarmos o Senhor, vamos poder contemplar o Senhor na sua formosura e adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Irmãos, isso deve motivar o nosso coração cada dia mais, porque o amado Senhor Jesus está tão ansioso para vir buscar a sua igreja. A igreja de Cristo, ela deve se preparar para este encontro, mas enquanto isto, irmãos, não sucede, o que foi que aconteceu? Quando ele adentrou a glória, a palavra fala aqui, Atos 2:33, que interpreta o Salmo 133. Lembra lá no Salmo 133, versículo 1, 2 e 3? Diz assim: ó quão bom e quão agradável é viverem unidos os irmãos. É como o óleo sobre a cabeça de Arão, que desce na cabeça pela barba e pelas golas das suas vestes. É ali que o Senhor vai ordenar a vida e a bênção para sempre. Então nós fazemos parte dessa realidade. Então Atos 2:33, sabe como é que ele interpreta? Assim: exaltado pois a destra de Deus, tendo recebido a promessa do Pai, do Espírito, Ele derramou sobre nós. O cabeça recebeu, mas Ele derramou o Espírito Santo sobre nós. Esse espírito de poder, esse espírito de coragem, esse espírito de amor, de entusiasmo, de intrepidez, de ousadia, de determinação, de sabedoria, para nós confessarmos a Cristo. Irmãos, eu não teria nenhuma dificuldade se outra pessoa dissesse isso para mim, mas quem disse foi o Senhor Jesus Cristo, e Ele nunca pede algo de nós se primeiro não nos suprir, não nos capacitar, habilitar. Porque tudo aquilo que Deus faz, escute bem, Ele faz baseado naquilo que Ele é, perfeito, perfeito. Vocês se lembram daquele tabernáculo que era uma figura da igreja e também do nosso corpo, que tudo, até mesmo para amarrar alguma coisa naquele tabernáculo, precisava ser purificado e santificado. Irmãos, nós não temos noção do que é uma vida santificada. Nós não temos noção como Deus almeja que nós sejamos cada dia mais santos em Cristo Jesus. Já somos santos, mas crescei na santidade. Ele está operando a santidade, a formação de Cristo, santificando a nossa alma. Agora Ele diz para nós o seguinte: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que estás nos céus. Irmãos, nós temos confessado a Cristo. Nós temos confessado, primeiro, para o nosso coração, que Ele é Senhor da nossa vida, que Ele é o nosso tudo, como nós cantamos aqui, meu Cristo é tudo. Se Cristo é tudo, irmão, significa que nós não temos mais nada para proclamar e confessar, a não ser Ele mesmo, Cristo, o Senhor. Vocês se lembram daquele cego, em João capítulo 9? Quando então o Senhor Jesus Cristo tocou nos seus olhos e ele enxergou, ele voltou a ver. Então, é um cego de nascença. E aí, irmãos, algumas pessoas religiosas o encontraram, começaram a criticar ele por causa daquele milagre. Mas quem que te abriu os olhos? Olha, eu não sei, foi um homem chamado Jesus. Não sei, mas eu não o vi. O Senhor deu a vista e depois saiu. Então, aí os fariseus começaram a indagar a ele: mas como que ele te fez isso?
Olha, como ele fez eu não sei, uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu vejo. Então não acreditaram, foram falar com os pais desse cego, e os pais, com medo dos judeus, olha, ele tem idade, perguntar é a ele. Então começaram a fazer algumas indagações, e esse que fora cego e agora estava vendo, ele foi muito intrépido, muito resoluto, ele não negou o Senhor, e por conta disso, os judeus disseram o seguinte: você, que é nascido todo em pecado, nos ensinas a nós? Ou seja, eles não eram pecadores também, não tinham nascido em pecado também, né? Era santo já, ensinas a nós, e o expulsaram, porque ele não negou a Cristo. Irmãos, quando de fato nós confessamos o Senhor, seja no nosso trabalho, seja diante dos nossos amigos, seja quando nós estamos no lazer, porque a tendência nossa é muito comum nós nos identificarmos com o mundo. Muitos de nós não fazemos a diferença. Leia o capítulo 1 de Daniel, que você vai ver aqueles 3 jovens que fizeram a diferença. Eles confessaram o Senhor de Israel, não negaram, foram lançados, em primeiro lugar, na fornalha ardente, e nenhum fio de cabelo deles foi queimado por aquela chama, porque o Senhor estava ali, guardando, protegendo os seus. Daniel também, na cova dos leões, não aconteceu nada com ele, irmãos, porque o Senhor era com ele. Mas, queridos irmãos, precisamos de confessar a Cristo, porque nós recebemos toda a habilidade do alto para sermos testemunhas da pessoa e a obra de Cristo. Agora, se um cristão não viver uma vida diária de devoção ao Senhor, de leitura da palavra, uma vida, falamos hoje pela manhã, os que não creem nem pegam a Bíblia durante a semana, só final de semana, são uma vergonha, são aqueles que muitas vezes estão no meio do povo de Deus, mas que são as manchas e não seus filhos. Porque todo filho de Deus vai amar as Escrituras, vai ter um tempo devocional com o Senhor, então vai ser cada dia mais fortalecido, vai estar crescendo no Senhor, Cristo vai estar sendo formado neles, e eles terão toda a habilidade do alto para confessar a Jesus Cristo, irmão. Se nós não desejarmos o Senhor da glória e nada mais do que Ele, nós vamos fraquejar. Nós vamos buscar ajuda em livros teológicos, vamos buscar ajudas em pessoas. Irmãos, vão ao socorro do homem. Nós temos que ansiar e desejar o Senhor, para que Ele cada dia mais nos habilite, nos capacite. Irmãos, nós temos toda a sabedoria deste universo morando dentro de nós que cremos. Uma sabedoria que ninguém pode resistir, porque Cristo se tornou da parte de Deus para nós sabedoria. É uma sabedoria que ninguém consegue resistir. Então, uma vida cheia do Espírito, como foi Estevão, Atos capítulo 6. Estevão cheio do Espírito e de poder, cheio do Espírito e de graça. Então, Estevão era muito intrépido e discutia com aqueles religiosos. E eles, os religiosos, os fariseus, não podiam resistir à sabedoria pela qual Estevão falava. Agora, quem que falava em Estevão? Estevão era uma pessoa inexpressiva. Era o Espírito Santo do Pai que habitava ali em Estevão, o Espírito do Cristo glorificado. Então é que anunciava aquilo que ele tinha que proclamar. Irmão, nós temos confessado a Cristo diante deste mundo. Nós temos confessado a Cristo por onde quer que a gente vá. Ou temos omitido, irmão? A palavra fala em Tiago: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Pecado de omissão. Estão me compreendendo? Então nós fomos chamados para pregar a Jesus Cristo. Interessante que eu falei de Pedro aqui. Pedro negou a pessoa errada. Ele tinha que ter negado a ele e confessado Cristo. Mas ele negou a Cristo e confessou a si mesmo. Isso lhe trouxe para o seu coração muita angústia, muita amargura e choro de arrependimento. Mas, irmãos, quando Pedro, então, ele pôde crer no Senhor, que foi incluído na sua morte, participou daquela morte, da sua ressurreição, Pedro, cheio do Espírito Santo, ele nunca mais negou o seu Senhor. Abram comigo aqui, por favor, em Atos,
capítulo, vamos ler alguns versículos aqui, em Atos dos Apóstolos. Temos aqui o capítulo 3, quando Pedro cura aquele coxo, depois ele foi preso. Mas o que nos chama a nossa atenção, agora Pedro estava aqui diante daqueles soldados armados, mas ele estava cheio da pessoa do Espírito. Olha só, Atos 4, versículo 8, a palavra ela diz assim, Atos 4, 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, agora aqui, irmãos, Pedro vai dizer diante das autoridades, cheio do Espírito Santo, do poder do alto, porque é o Espírito quem falava através dele. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, olha ele confessando aqui, irmão, em nome de Jesus Cristo o Nazareno, a quem vós crucificaste, chamar as autoridades e todo o povo ali de assassinos. Vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra, não é que será pedra, é pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular, a pedra de remate, a pedra de esquina, e não há salvação. Olha aqui que confissão maravilhosa, irmãos, olha aqui que intrepidez e ousadia de uma pessoa cheia do Espírito Santo, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Que coisa linda, irmãos. Então, o que fizeram com Pedro depois disso? Prenderam ele, levaram para o Sinédrio, chamaram a atenção dele, e sabe o que ele disse para Pedro? Olha só o versículo 18 desse mesmo capítulo. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem o nome de Jesus. As autoridades, que poderia mandar matar aqui qualquer instante. Mas veja a resposta de Pedro no versículo 19. Mas Pedro e João lhe responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Eles confessaram o Senhor Jesus Cristo e não o negaram. Isso é maravilhoso, irmãos. Queridos, o que está acontecendo com nós, o povo do Senhor? Somos tão tímidos, nós somos tão fraquinhos. Aliás, muitas pessoas concordam que nós estamos vivendo um cristianismo muito fraco, inóspito. Parece o sal que não dá mais sabor, um sal insípido, que para nada mais presta a não ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Nós não somos sal da terra e luz do mundo, mas nós somos aquele sal que está dentro do saleiro, ali. Não resolve nada, irmãos. Nós temos que dar sabor para este mundo. As pessoas precisam ver em nós o cheiro de Cristo, o sabor de Cristo, porque nós somos sal da terra e somos luz para este mundo em trevas. Agora nós temos confessado o nosso Senhor Jesus Cristo, ou nós temos negado Ele? Irmãos, se você parar para pensar neste foco aqui, diariamente você vai verificar que você e eu temos negado a Cristo, não confessado o Senhor. Ele morreu por você, que estava no inferno, ia perecer eternamente. Ele tirou você do império das trevas, trouxe você para o reino do Filho do seu amor. O sangue que foi vertido ali naquela cruz foi para que o seu e o meu pecado fosse não apenas lavado, perdoado, mas foram purificados. E o Pai, quando nos vê de uma forma assim um pouco estranha, porque Ele nos vê através do sangue de seu Filho Jesus. Ele não vê nenhum defeito em mim e em você, irmão. Agora Ele deseja que nós o conheçamos de uma forma íntima, para que então possamos proclamá-lo, porque quem ama o Senhor fará tudo por Ele.
Você não faz tudo pela pessoa que você ama? Faz. E pelo Senhor? Irmãos, como que nós podemos dizer que amamos o Senhor? E Paulo diz assim, 1 Coríntios 16, 22, se alguém não ama o Senhor, seja anátema, seja maldito. Agora, irmãos, uma pergunta aqui que é interessante. Você ama o Senhor? Quanto tempo essa semana você passou com Ele? Numa vida de intimidade, no seu recôndito, ali no seu quarto, como George Miller fazia. Ele lia a Bíblia em oração, passava horas orando. Quanto tempo nós temos disposto para estar aos pés do Senhor, irmãos? Quando vem uma tribulação, quando vem um sofrimento, ao invés de nós louvarmos e celebrarmos, nós vamos murmurar, vamos reclamar. Por quê? Porque nós não amamos o Senhor, porque nós não sabemos quem Ele é. Às vezes temos uma noção de quem Ele é. Irmão, você e eu, nós sabemos que Ele é o Todo-Poderoso. Você tem experimentado a bondade do Senhor? Pedro, ele disse assim na sua carta: provai e vede que o Senhor é bom. Aproxime-se dele com intrepidez, com seu coração puro, que já foi purificado pelo sangue do Cordeiro. Nós temos acesso ao trono da graça, nós somos justificados. Irmão, lá na cruz, quando verdadeiramente fomos incluídos no seu corpo ali, a palavra fala que Deus julgou o nosso pecado nele. E qual é a notícia? Que eu e você, sabe qual foi a nossa condenação? Nós somos justificados. E se uma pessoa justificada diante da parte de Deus, irmãos, não vê mais nenhum defeito, porque Ele entregou o Filho dele, o Senhor Jesus Cristo, para morrer no teu lugar, porque para mim e para você não tinha jeito. O salário do pecado é a morte. Como que um Deus santo pode salvar alguém se não cumprir a justiça dele? E a justiça dele, Romanos 1,17 fala que a justiça se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo vai viver pela fé. Então, irmãos, Ele nos incluiu, nós participamos de Cristo e a cruz, é o Evangelho. Então nós fomos justificados, declarados inocentes. Inocentes. Você, irmão, não tem mais nenhuma conta para pagar com Deus o Pai. Tudo já foi pago. Não há nenhuma condenação para você que está em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo te libertou da lei do pecado e da morte. Queridos, habita dentro de nós um princípio de vida, a pessoa de Cristo. E Ele veio para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. É maravilhoso demais. Então, queridos, aquele que me confessar, eu confessarei diante de meu Pai, diante dos homens. Aquele que me negar, eu também o negarei diante do meu Pai. Essa palavra aqui, negar, no original, ela é muito interessante, é arneomai. Arneomai, ela significa não aceitar, recusar, rejeitar. Está me compreendendo? É algo, rejeitar assim, algo oferecido. É uma mania de ver o cristianismo do meu jeito, do jeito que eu penso que é certo, que é adequado. Então, sabe como é que Salomão, Provérbios, interpreta isso? Asaf, eu acho que foi Asaf quem escreveu Provérbios capítulo 30. Aqueles que vivem um cristianismo a seu bel prazer, não, é assim mesmo, eu não bebo, não falo, não mato, não prostituo. Então a pessoa tem uma moral ilibada e acha que Deus vai aceitá-la pela sua bondade. Não vai aceitar, irmãos. Olha para o texto aqui em Provérbios capítulo 30, versículo 12. Provérbios 30, verso 12. Esse texto aqui é muito interessante, irmãos, nos chama a nossa atenção para uma realidade na qual muitos estão vivendo, infelizmente. Provérbios 30, versículo 12. Diz assim. Então, esse texto aqui, esse versículo é muito contundente. Esse versículo é a realidade de muitas pessoas que vivem um cristianismo hoje. Diz assim:
Há daqueles que são puros, mas são puros aos próprios olhos, e que jamais foram lavados da sua imundícia. Continuam no pecado. Eu aceitei Jesus, eu fui batizado. Eu tenho um cargo na igreja, eu sou presbítero. Eu sou pastor. Eu canto no louvor. Eu sou diácono, eu sou diaconisa. Isso tudo, irmãos, não afiança você para a glória. Para você adentrar na glória, você precisa de confessar que você morreu e ressuscitou com Cristo, que Cristo é a sua vida. É uma confissão tremenda e maravilhosa. Se você creu nessa verdade, quando você for confessar isso diante de algum crente religioso, vai achar isso estranho. Que estranho, que negócio é esse de morrer com Cristo? Um tempo atrás, falei com um amigo meu, nós fazíamos ginástica junto, e ele falando para mim sobre a pregação lá da comunidade, que o pastor falou isso, falou aquilo, etc. Mas eu falei o seguinte: você já creu na sua morte com Cristo? Ele ficou assim. Ficou paralisado. Você já creu que morreu com Cristo? Não, cada igreja tem a sua doutrina. Não, isso aqui não é doutrina de igreja, irmãos, é doutrina da palavra de Deus. E se você não crer que morreu e ressuscitou com Cristo, que Cristo é a sua vida, você vai perecer eternamente sendo um bom crente. Eu não acredito nisso. Então não descanse na dúvida, a sua alma é eterna e Deus não quer que você venha perecer eternamente. Passei os textos, não sei se leu, depois desapareceu, nunca mais vi meu amigo, sei que mora aqui, mas infelizmente, irmãos, não confessam. Passa bem pertinho ali da cruz, fala que Cristo morreu no seu lugar, é uma verdade, mas irmãos, a necessidade é de que você e eu morremos com o Senhor, fomos sepultados, ressuscitamos com o Senhor. Cristo é a nossa vida. Sendo Cristo a nossa vida, porque ganhamos uma experiência, quando Ele se manifestar, nós também seremos manifestados com Ele em glória. Então, esse texto aqui vai ilustrar exatamente isso. Há daqueles que são puros aos seus próprios olhos, tem um conceito religioso de si mesmo, e que jamais foram lavados da sua imundícia, nunca teve o seu pecado removido, nunca teve seus pecados purificados pelo sangue do Cordeiro. Entende, irmãos? E tem muitas pessoas. Vocês se lembram daquele texto lindo lá de Lucas, capítulo 11, versículo 18, 11, daquele fariseu, o publicano fariseu subiu para orar. Lembra daquela oração daquele fariseu? Como que ele orava? Ele dizia o seguinte: ó Deus, nem chamava de Pai, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais. Olha, o religioso se coloca sempre num patamar melhor do que os outros. E Jesus sempre vai dizer o seguinte: olha, você quer ser o primeiro? Final da fila. Você quer ser grande? Seja servo de todos. Aliás, em que aspecto nós estamos servindo os irmãos? Em onde nós estamos servindo uns aos outros, irmãos? A nossa maquinação não é vir aos domingos para a comunidade, ouvir a palavra? Agora, será que essa palavra tem surtido um efeito? Ou é como que, porque a palavra é um símbolo de água, ou quando Deus lança a palavra, a água é como que cai nas costas de pato, a água não penetra, Deus tem falado, Deus tem se revelado, Deus tem se manifestado, Deus tem gritado, Deus tem feito com que nós ouvimos a palavra dele, mas será que essa palavra tem operado em nós um efeito restaurador, regenerador, vivificador e edificador? Será, irmãos? Temos que avaliar os pés do Senhor, senão nós vamos ser meros religiosos. Ó Deus, graças te dou, isso, aquilo, aquela coisa toda. Irmãos, nós temos a nossa reunião de oração todas as sextas-feiras. É tão bom orarmos juntos. Eu não vou porque eu não sei orar assim, mas a tua presença ela é tão importante no meio do povo de Deus.
você está se importando, você traz um pedido para nós orarmos. Nós vamos orar aqui, nós nos reunimos aqui e oramos e intercedemos pela igreja, pela vida de vocês. Vem orar conosco, irmãos. Separe um tempo precioso. É um tempo tão maravilhoso, mas nós temos muitas coisas para fazer. O Senhor, se quiser, fica em segundo plano. Os meus interesses estão em primeiro lugar. Há daqueles que são puros aos seus próprios olhos. Ó Deus, eu não sou como os demais. Misericórdia. São aqueles que se acham mais santos do que outros, né? Sabe como o profeta Isaías disse isso? Isaías capítulo 65, versículo 5. Olha que texto bom aqui, ó. Esse texto é maravilhoso. Tem um povo aí, né, cheios de conceitos sobre santidade e melhor do que os outros. Olha o que Isaías diz aqui. Isaías capítulo 65, versículo 5. A Bíblia diz: povo que diz, não é um não, é um povo que diz: fica onde estás, não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. E Deus vai dizer o seguinte: és no meu nariz como fumaça de fogo que arde o dia todo. Deus não suporta pessoas assim. Fica onde estás. Eu sou mais santo do que tu. Arde no nariz de Deus. Quando Ele entregou seu filho para morrer numa cruz, Ele foi humilhado, cuspido, trajado, arrancaram um pedaço da barba dele, foi desfigurado, colocaram ali uma venda nos seus olhos para esmorrar, dava soco nele. E quando você está vendo soco, você pode até desviar, mas com uma venda nos olhos, o soco vem e ficou com o rosto desfigurado. Por amor a mim e a você. Irmãos, nós fazemos tão pouco caso do Senhor Jesus, irmãos. O nosso Rei, que compartilhou o reino dele conosco. O que Ele mais pode fazer por nós, irmãos? Mas é que a prosperidade, precisamos ser muito ricos. Queridos, por favor. Se você tem Cristo no seu interior, você é o homem mais rico do mundo. E o Espírito Santo diz o seguinte, olha, mostrando para nós toda a realidade da Nova Jerusalém. Já que para aqueles que gostam de prosperidade, a prosperidade aqui dessa terra são passageira. O ouro aqui logo está perdendo a sua cor, né? E você não vai levar nada para a glória, né? Então, o Espírito Santo ele diz assim: olha, as suas são de ouro, mas ali essa cidade é eterna, vamos estar lá eternamente, pratas, uma série de coisas, mas eu tenho certeza que aqueles que amam a Cristo não vai querer ver o ouro da cidade, não vai querer contemplar o Senhor. Os irmãos, todos nós juntos, em uma só voz, adorando, cantando, louvando eternamente. Você tem prazer de louvar o Senhor, irmão? Cristianismo é uma comunidade que em meio a sofrimento faz festa. Agora, se você confessar que não pode, é uma confissão, é uma homologação sua, que você determinou para a sua vida. Então, eu não posso, não quero. Deus vai dizer amém para você, incrédulo. Mas se você, eu sei quem tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso para guardar a meu depósito até aquele dia, Deus vai dizer amém. Alguém que entendeu, alguém que compreendeu por revelação aquilo que meu filho aí fez por ele. Vamos abrir aqui em 2 Timóteo, irmãos, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, ainda dentro desse aspecto aqui de aquelas pessoas que têm apenas uma forma de piedade, mas não têm a realidade da piedade. O contexto aqui fala que tempos difíceis, no versículo 2, 2 Timóteo 3,2, fala que os homens serão egoístas. Essa palavra egoísta aqui, a conotação que traz é amante de si mesmos, né? Avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos e infatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Agora olha o versículo 5: tendo forma de piedade,
negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Está vendo aqui, irmão? Tudo é bonitinho, tem uma forma de piedade, mas nega o poder, não confessam a Jesus Cristo e este crucificado. Agora, por um lado também, irmãos, é muito perigoso, e me escute com bastante atenção aqui, nós lermos a Bíblia tão somente para termos conhecimento. Queridos, não é uma pessoa cheia de conhecimento que vai afiançar ela a confessar Cristo, nem dar lugar a ela ao reino de Deus. Tem aí Leandro Carnal, conhece a Bíblia mais do que todos nós aqui, o próprio diabo conhece a Bíblia mais do que eu e você. Meu irmão, o que Deus quer? Quer que nós vivamos uma vida, sim, conhecendo o Senhor pela sua palavra, conhecendo o Senhor pela sua palavra. Muitos vai na Bíblia não para conhecer o Senhor. O que Deus tem para mim hoje? Qual que é a palavra de vida que Ele tem para mim? A palavra de vida é Cristo. Falamos aqui na quarta-feira, aquelas 12 palavras que pregue a palavra, quais são as definições daquelas 12 palavras? Entendeu? Então, nós não queremos isso. Então, irmãos, isso aqui faz com que a gente professa muito amor, mas negamos o Senhor com as nossas obras. Vira a página aqui, Tito, capítulo 1, versículo 15 e 16. Olha o que a Bíblia está dizendo, irmãos. Tito 1, verso 15 e 16. É uma negação tamanha e assustadora. Então, Paulo, ele diz assim, versículo 15 e o 16, de Tito 1. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Eu conheço Deus da Bíblia, eu leio a Bíblia, eu tenho conhecimento, tenho entendimento. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Confessam que conhecem a Deus, mas a vida que vivem desmentem a sua confissão. E Deus conhece os corações, irmãos. Deus, Ele sabe exatamente o que se passa no coração do homem. Temos que crer e confessar. Irmãos, olha, falando aqui, abrindo o meu coração para vocês. Eu já tive muita vergonha de confessar Cristo. Mas nesses 14 anos para cá, onde me colocar, eu vou confessar o Senhor Jesus Cristo. Muitos daqueles que creem em Jesus, eu conheço muita gente que não confessa Cristo, que nega a Cristo. Tem um texto na Bíblia, se não me falha a memória, aqui no Evangelho de João, capítulo 12. Olha aqui, irmãos, que interessante. João, capítulo 12, versículo 42 e 43. João 12, 42 e 43. E tem muita gente que crê, mas não confessam. Olha que coisa interessante aqui. Diz assim a palavra. João 12, versículo 42 e 43. Depois que João estava discorrendo aqui, ele trouxe uma porção lá do profeta Isaías, dizendo que Isaías viu a glória dele e falou a seu respeito, a partir do capítulo 6 de Isaías. Agora, olha o 42 de João 12. Contudo, muitos irmãos, muito dentre as próprias autoridades creram nele, depois que ouviram essa exposição. Muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. Por quê? Amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Irmãos, será que nós amamos mais a glória dos homens também? Quando você é colocado diante de uma pessoa muito importante, você confessa ou você nega a Cristo? Seja onde for, seja lá numa boca de fumo, seja diante de uma autoridade constituída, temos que confessar a Cristo. Não anular,
Eu vou estar anulando eu mesmo? Imagina, aquele que morreu por mim, que fez tudo por mim, como que eu vou negá-lo, irmãos? Se Ele colocou o seu Espírito dentro de cada um de nós, vamos confessar a Cristo. Irmãos, não tem outra maneira de você ser salvo. Você pode conhecer a mensagem da cruz, mas se você não confessar com o coração, os seus lábios nunca vai pronunciar isso. Abra, por favor, em Romanos capítulo 10, versículo de 8 a 11. Romanos 10, de 8 a 11. Esse texto aqui é muito claro, irmãos, para o meu coração, espero que para o coração dos irmãos também. Romanos capítulo 10, olha o versículo 8. Preste atenção nesse texto aqui, está fazendo uma alusão lá de Deuteronômio capítulo 30, de 12 a 14, então aqui ele é reiterado. Romanos 10, versículo 8 até o 11. Olha que texto lindo, irmãos. Paulo está interpretando para nós o Antigo Testamento. Ele diz assim: porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Irmão, presta atenção. Eu queria que os irmãos depois meditassem mais esse versículo para ter mais luz da parte do Senhor, para você ser um homem ou mulher de coragem. Onde quer que você for colocado, você fará a diferença. Versículo 9: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Confissão e crer com o coração vai sair no falar, porque a boca, se você confessa a Cristo, você vive Cristo, teu coração está cheio de Cristo, você vai falar de Cristo, vai confessar Cristo. Versículo 10: como é que se crê? Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Sabe o que ele está dizendo aqui? Todo aquele que de fato creu foi salvo, ele vai confessar essa salvação. Qual que é a nossa salvação? Cristo. Irmãos, tão simples isso. E outra coisa, e não para aqui, olha o versículo 11: porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Por quê? Porque quando cremos no Senhor, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Então, quando Ele vier para buscar a sua igreja, Ele vai ver em nós o selo da pessoa do Espírito. Não seremos confundidos com o mundo, jamais, irmãos. O Senhor tem os seus. Aqui, olha só, o capítulo 9, o versículo 33, vai como que repetir o que está no versículo 11. Como está escrito, Romanos 9, 33, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Aquele que nela crer não será confundido. Que maravilha, irmãos. Queridos, eu e você, nós não podemos homologar. A palavra homologar, ela também significa aprovar aquilo que você não crê ou que você não creu. Não tem como você aprovar no seu coração. Você está me compreendendo, irmãos? Eu só posso homologar, só posso aprovar, confessar aquilo em que eu creio. Se eu não creio, se eu fizer a confissão, eu vou estar sendo hipócrita. Você está me compreendendo, irmão? Então, uma vez que eu criei, eu posso confessar. Porque há muita gente que barateia a obra perfeita de Cristo na cruz. Falamos há algum tempo com alguns irmãos sobre essa questão aqui de que, não, eu sou um pecador salvo. Isso não existe na Bíblia, irmãos, um pecador salvo. Eu fui um pecador, hoje eu sou um santo em Cristo Jesus. É uma confissão. Agora, se você confessar que você ainda é um pecador, você está contradizendo aquilo que Deus disse a teu respeito. Deus disse que eu e você, nós somos o quê? Santos em Cristo. Ele não nos chama de evangélicos, Ele chama-nos de santos. Lá em Levítico capítulo 20 há promessas: ser-me-ei santo porque eu sou santo. Mas hoje Cristo é nossa vida, o Pai habita em nós, o Espírito habita em nós. Então nós somos santos em Cristo Jesus. Ah, mas eu ainda sou pecador.
Você se lembra daquele texto de Romanos 5, versículo 8, que diz assim: mas Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E agora, em Cristo, o que você é? Um santo. Ele morreu por mim quando eu era ainda um pecador, mas hoje eu sou um santo em Cristo. Deixa eu mostrar para vocês um texto aqui em Gálatas capítulo 2, verso 17. Que texto lindo, irmãos. Gálatas 2, verso 17. Gálatas 2, 17. Olha que texto maravilhoso, irmãos. Diz assim a palavra, Gálatas 2, verso 17. Mas, se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores? Dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Irmão, nós somos santos em Cristo. Deus não é ministro do pecado e não vai usar os seus ministros pecadores, vai usar os seus ministros santos em Cristo Jesus, porque tem a natureza dele. Queridos, que lindo! E o 18 diz assim: porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Aí Paulo vai dizer o seguinte: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É não mais eu, o pecador morreu, não mais eu, é Cristo que vive em mim. Queridos, e será que aquele que é o Todo-Poderoso não pode nos guardar do pecado? Lembra de Judas 1,24? Diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços. Como é que nós vamos fazer então, irmãos? Cremos e vamos confessar? Ou então vamos, eu ainda... É porque você é preguiçoso e negligente, porque você não creu. Mas se creu, você foi feito por Deus em santo, um santo em Cristo. Efésios vai dizer, se você quiser acompanhar aqui, 1 versículo 4... E, irmãos, as cartas de Paulo, de Pedro, estão recheadas de vidas santas, afirmando e confirmando e confessando que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, é um santo. Olha só, Efésios 1, versículo 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Irmão, você foi escolhido, eleito por Deus, antes da fundação do mundo. Há mais de 6.000 anos atrás, Deus escolheu. Afinal de contas, você sabe onde é que você estava 6.000 anos atrás? Em Cristo. E Ele já te contemplava, Ele já te via. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos pecadores, repreensíveis perante Ele. Não é assim? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Somos santos em Cristo Jesus, irmãos. Você sabe quando e como Saulo de Tarso, quando ele perseguia os cristãos, sabe como é que Paulo chamava aqueles cristãos? Vamos lá em Atos capítulo 26, já estou encerrando, irmãos. Atos 26, versículo 9 e 10. Então aqui ele está dando testemunho dele. Atos 26, versículo 9 e 10. Olha que coisa linda, irmãos. Aqueles cristãos que Saulo perseguia, ele diz o seguinte: na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos pecadores nas prisões, muitos dos santos nas prisões, e contra eles dava o meu voto quando os matavam. Imagina, Saulo de Tarso entrava na casa daqueles santos. O que Saulo via? Cordeiros mudos. Rastavam eles com raiva, porque ele tinha raiva de Jesus, e aí depois matavam. Mas agora Paulo sabia que eles eram os santos
de Deus. Você é crente ou você é um santo? Qual é a sua confissão? Santo. Por quê? Porque a Bíblia diz que eu sou santo. Eu devo confessar. Se nós confessarmos que não temos cometido pecado, enganamos a nós mesmos, sua verdade não está em nós. Então, eu preciso de confessar. Salmo 51, 5. Lembra do que está escrito lá? Eu nasci na iniquidade, eu nasci pecador, e em pecado concebeu minha mãe, mas Cristo veio para destruir, para desfazer as obras do diabo. Cristo veio para tirar o meu pecado e foi lá na cruz, quando Ele me atraiu, me crucificou, me fez morrer nele e me deu a sua vida pela ressurreição. Ele me fez um santo em Cristo Jesus. Ainda que eu vou errar muito contra os irmãos, mas Paulo diz lá para Efésios 4,32: sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, porque vamos errar uns contra os outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Deus não vai perdoar, já perdoou. Então nós vamos errar um contra os outros. Então, se eu erro contra o irmão Carlinhos, Toninho, eu vou pedir perdão para quem? Para Deus? Não, para ele, contra quem eu pequei. Porque com Deus está tudo certo, o problema já foi totalmente resolvido, porque a salvação foi plena e perfeita. Último versículo para nós orarmos, Hebreus capítulo 7, verso 25. Hebreus 7, 25. Irmãos, este é um assunto que não se esgota, irmãos, em uma reunião apenas. Ele é muito extenso em toda a Bíblia. Diz assim, Hebreus 7, 25: por isso também pode salvar totalmente os que por Ele, Jesus, se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Que Cristo nós temos, irmãos! A salvação dele foi a salvação perfeita e plena. E o que Ele faz agora? Ele vive para interceder por nós, como nosso sumo sacerdote. Como que podemos negar a Cristo, irmãos? Se alguém de nós não confessar Jesus diante dos homens, ele vai negar nós também diante do Pai. Se nós confessarmos Ele diante dos homens, Ele vai nos confessar diante do Pai. Irmãos, pense nisso, isso é muito sério, irmãos. E que o Senhor, então, continue falando aos nossos corações. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, te damos graças por esse tempo de reflexão da palavra. Louvado seja o teu nome, Pai, porque o Senhor colocou em nós o teu Espírito para confessarmos a Cristo. E nos dê, Pai, sempre, continue nos alertando sempre do perigo de nós negarmos o Senhor, Pai. Tem misericórdia de cada um de nós. Somos um povo que precisamos de Ti. Pai, nos ajude, Pai, a confessar o Teu amado Filho Jesus Cristo. O Senhor se agrada tanto do Filho, Pai, que nós sejamos esses homens e mulheres corajosos. É o que nós pedimos e oramos em Cristo Jesus. Amém.